Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã mais uma vez, por esse tempo novamente que temos para abrir a Tua Palavra e dessa vez meditar, Senhor, num tema específico. Usa a vida da Natália, Senhor, como bênção nas nossas vidas. Acima de tudo, Pai, que nós possamos ouvir dela a Tua Palavra e colocar na prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Como nós vimos hoje de manhã, a Tua Palavra é o manual para todos os aspectos da nossa vida e não deixa de ser também nesse tema que ela irá tratar. Abençoa a todos nós, Senhor, usa a vida dela e também que nós possamos sair aqui, Senhor, abençoados pela Tua Palavra. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a ideia é a gente conversar, então a qualquer momento, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, sintam-se à vontade, porque estamos todos aprendendo, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar à vontade, que o pastor Samuel vai ficar feliz em responder. Então, a nossa aula de hoje é no Efésios capítulo 6, então, se quiser já deixar a sua Bíblia aberta. Esse texto de Efésios 6, de 1 a 9, vai tratar de deveres de pais e filhos, escravos e senhores, mas, como eu falei para os irmãos, a ideia hoje é a gente falar só de deveres dos filhos, tá bom? E a minha mãe dá sequência na próxima aula, no próximo domingo. Vamos recapitular rapidamente aquilo que a gente viu nas últimas aulas, para a gente poder pegar o gancho para aquilo que a gente vai meditar hoje. Lá em Efésios, a partir do capítulo 4, se vocês quiserem voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, a partir do versículo 17 a 24, Paulo, ele vem falando a respeito da antiga maneira de viver dos efésios, né? E da nova vida deles em Cristo. Então, ele vem listando aquilo que os efésios faziam e que não deveriam mais fazer antes de Cristo, né? Antes da transformação por Cristo, e como deveria ser a sua nova vida agora transformada por Cristo. Então, vamos ler o texto de Efésios 4, de 22 a 24 aí em diante, para a gente ver mais ou menos, para a gente se situar, né, em relação ao que Paulo está falando. Então, abram em Efésios 4. Alguém pode ler para mim, do 22 a 24? Só que vocês vão ter que levantar a mão para levar o microfone aí. Alguém que não tenha vergonha, que tenha uma voz assim. Elisa. Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Perfeito, obrigada, Elisa. E aí, gente, ele segue falando, né? Cada um de vocês tem que abandonar a mentira e falar a verdade. Vocês podem se irar, né? Mas não pequem. O que furtava, não furte mais. Então, ele vai descrevendo toda essa questão de como era a vida antiga dos Efésios, né? E aí, como que deveria ser a nova vida, né? Não entristeçam o Espírito Santo, no versículo 30. Livrem-se de toda amargura. No 32, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. E aí ele continua, né, ele segue, e no capítulo 5, a partir do versículo 15, Paulo ele começa a trazer essa questão dessa ação de vida para a vida em comunidade, né? Então ele fala que a gente tem que tomar cuidado com a maneira com que a gente vive, aproveitar ao máximo cada oportunidade, procurar compreender qual é a vontade do Senhor, como a gente deve conviver entre nós cristãos, né, que a gente deve falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o nosso coração, dando graças constantemente, sujeitando-nos uns aos outros, né? Eu peguei um pedaço muito pequeno da pregação hoje, porque minha filha estava se adaptando lá em cima ainda. Mas o pastor estava falando a respeito da gente ser humilde, né? A questão, acho que está dentro aqui dessa sujeição, né? A gente deve se sujeitar uns aos outros, né? Como que tem que ser o nosso relacionamento entre cristãos?
E entre não cristãos também, né? Entre nós e os não cristãos. E aí, a partir do versículo 22, no capítulo 5, ele vem falando da vida em comunidade, ele começa a falar que essa transformação ela tem que ser refletida na nossa vida em família também, né? Ele começa falando dos deveres conjugais, então do relacionamento entre marido e mulher, que o pastor Gival trouxe nas últimas 3 aulas, né? Ele falou a respeito da submissão da mulher, da submissão do marido também, né, Gival? E aí a gente vai começar aí e engatar a questão dos pais e filhos e dos servos e senhores. Então, essas últimas aulas, elas têm sido ao redor do tema que trata a respeito da submissão cristã, né? Submissão cristã dentro dos nossos relacionamentos, em específico, nos nossos relacionamentos em família. E aí, como eu falei para os irmãos, mais uma vez, vamos falar sobre os deveres dos filhos. Sei que alguns aqui não têm mais pais vivos, né? Alguns têm, outros não, mas os que não tiverem mais pai ou mãe vivos, a ideia é que a gente relembre esse padrão de Deus e passemos isso para os nossos filhos, né? Para os nossos netos e assim por diante. Os objetivos, então, com essa reflexão, são conhecer ou relembrar, acho que para a maioria de nós, né, relembrar o padrão de Deus para os filhos e aquilo que Deus espera de nós como filhos, avaliar com isso, né, as nossas atitudes como filhos e reconhecer quais são os pontos em que a gente precisa melhorar, porque a gente sempre tem que melhorar, não importa quantos anos de igreja a gente tenha, não importa quantos anos de estudo na palavra, uma coisa é estudar e outra coisa é praticar, né? E a gente ainda tem esse mundo e a nossa natureza pecaminosa querendo nos afastar daquilo que é a verdade, por mais que a gente conheça ela. E é por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Relembrando constantemente aquilo que Deus pede de nós e nos lembrando que a gente tem que ter a nossa vida transformada diariamente por Deus e melhorar a cada dia. A gente está em busca da santificação, mas a gente ainda não é santo, né? Completamente. Então, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E a ideia final, então, como eu falei, é a gente se tornar, né? Tornar-se um filho melhor de acordo com os padrões de Deus. Vamos diretamente agora para o texto, né, em si. Então, vamos abrir lá em Efésios 6. Já deve ter tá aberta, né, a Bíblia de vocês. E a gente vai ler dos versículos 1 ao versículo 4. Alguém pode ler para mim, Efésios 6, 1 a 4? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Natália, posso falar uma coisa aqui? Pode. Me lembrei aqui agora, lendo, que uma vez eu perguntei para o meu avô, né? Falei, vô, o senhor honrava teu pai e tua mãe? Claro, né? Pensando nesse verso, ele falou, claro, com certeza. E a gente viu a longevidade do vô, né? Que legal. Queria comentar isso. Obrigado. Legal, obrigada. Obrigada, Genilson. E aí, o que a gente vai fazer, então, é desmembrar os primeiros. A gente vai ficar entre o versículo 1 e o versículo 3 hoje, tá? E a gente vai desmembrar esse texto para a gente entender e conseguir digerir um pouco melhor aquilo que Paulo estava passando para os Efésios, mas também aquilo que a gente pode aplicar na nossa vida hoje, né? E o texto começa dizendo, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Não só com esse texto, mas com vários outros textos. A gente tem lá em Colossenses, a gente tem nos 10 Mandamentos, né, em Êxodo, a questão de que a gente tem que obedecer e tem que honrar os nossos pais, né? Então, é fato, e é muito claro na Bíblia, que Deus espera de nós, que nós, como cristãos, obedeçamos aos nossos pais, enquanto a gente estiver debaixo do jugo deles, né? Enquanto a gente estiver debaixo da autoridade deles,
mas a gente vai ver também que mesmo quando você já saiu de casa, que mesmo quando você já estabeleceu a sua nova família, com alguns critérios, mas a gente pode e a gente deve continuar honrando e naquilo que é possível, fazendo ainda a vontade dos nossos pais. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E esse no Senhor, ele significa que a obediência aos pais, ela faz parte dos deveres dos filhos, né? Os deveres que os filhos cristãos têm, né? Nós, como filhos que têm Cristo como Senhor das nossas vidas, temos o dever de obedecer aos nossos pais. Essa mesma ideia de que obedecer aos pais é algo agradável ao Senhor é trazida lá em Colossenses 3:20. Vamos abrir um pouquinho mais para frente aí? Colossenses 3:20. Eu vou ler esse aqui, tá? Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, nós que temos o Senhor como o Cristo, né, como Senhor das nossas vidas, devemos obedecer primeiro porque é mandamento, né? E porque é agradável ao Senhor. É agradável ao nosso Pai Celestial, né? Que a gente obedeça aos nossos pais terrenos. Então, está aí dentro do próximo tópico que eu coloquei, né? Quando a gente obedece aos nossos pais terrenos, a gente obedece também ao nosso Pai Celestial, partindo do pressuposto de que é isso que Ele deseja, é isso que Ele espera de nós. E nós, como cristãos, acho que a nossa máxima é sermos parecidos com Cristo, né? A nossa luta diária é que a gente busque santificação para que a gente seja cada vez mais parecido com Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Então, a ideia é nós sermos como Cristo. E Ele, sabendo disso, né? E como homem perfeito que foi, né? Deixou o exemplo para nós, né? O próprio Jesus foi um filho submisso aos pais. Isso a gente vê lá em Lucas 2:51. Vamos abrir também? Lucas 2:51. Lucas 2:51, que diz assim: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Tudo bem que aqui Jesus tinha dado um perdido nos seus pais e estava todo mundo preocupado, porque ele foi lá conversar com os mestres no templo, né? Mas, apesar da preocupação da sua mãe aqui, a Bíblia é enfática em dizer que ele era obediente. Jesus era um filho obediente. Se Jesus era um filho obediente, quem somos nós, né? Para não sermos. E aí o texto continua, então, pode voltar lá para Efésios, o texto continua, a gente leu, né? Filhos, Efésios 6:1, obedeçam seus pais no Senhor, e ele não só diz que a gente tem que obedecer, mas ele dá um porquê, né? Não, nem precisaria, né? Mas ele dá um porquê, pois isso é justo. A Bíblia diz, então, que é justo que a gente obedeça aos nossos pais. A gente tem um Deus justo e um Deus que ama a justiça. E é lógico que aqui, esse próximo tópico que eu coloquei, aos nossos olhos, ele faz mais sentido quando a gente leva em consideração que nós tivemos bons pais, tá? Pais que cuidaram bem de nós. Existem exceções, existem pais que não foram bons pais, e aí mais para frente a gente vai falar disso, mas eu acho que, em grande parte dos casos, quando a gente obedece aos nossos pais, a gente faz justiça por tudo aquilo que eles fizeram por nós, por tudo aquilo que um dia eles fizeram por nós, ou por tudo aquilo que hoje eles ainda fazem por nós, né? As pessoas falam, e eu só fui perceber que isso era verdade mesmo quando eu me tornei mãe. Porque as pessoas falam, você só vai perceber o quanto que, né, seus pais fizeram por você depois que você virar mãe, ou depois que você virar pai. E não é que é verdade, gente? Não é que é verdade? Depois que a gente se torna pai, e a gente percebe o nível
da renúncia, da entrega, o nível dos sacrifícios até, né? Sacrifício de tempo, sacrifício de dinheiro, de sono, e todos os sacrifícios que a gente faz ao longo da nossa vida pelos nossos filhos, a gente realmente percebe o quanto que os nossos pais fizeram por nós, né? O meu senso de justiça ficou muito mais apurado, né, em relação a essa justiça depois que eu me tornei mãe. E aí a gente percebe, poxa, meus pais fizeram tanto por mim que o mínimo que eu posso fazer é obedecer. O mínimo. Pena que é o que eu falei, a gente só percebe, só cai a ficha de verdade, né? Quando a gente se torna pai. Porque quando a gente é adolescente, a gente devia ter esse senso, né? Que a gente não tem, poxa, o mínimo que eu posso fazer é obedecer, né? É honrar os meus pais. Então, quando a gente obedece, a gente faz justiça por aquilo que eles fizeram por nós. Mais uma vez, a gente vai falar da questão de pais tiranos e de pais que não foram bons pais um pouquinho mais para frente. Além disso, todas as culturas, elas tratam essa questão da obediência aos pais, né, como sendo algo justo e algo que é devido, né? Do respeito aos mais velhos. Eu estava conversando com meu pai sobre isso e a gente estava relembrando a questão das culturas orientais, né? Que preservam muito essa questão de respeito aos mais velhos, né? As culturas orientais, elas tratam os mais velhos como sendo pessoas, e é o que eles são, tá? Pessoas que devem ser respeitadas, eles são experientes, são pessoas as quais a gente deve seguir os conselhos que eles dão, porque eles viveram muito mais, eles têm muito mais experiência do que nós, jovens. Então, nada mais justo que a gente ouça, né? E, infelizmente, aqui nas culturas ocidentais, a gente perdeu um pouco isso, né? E muito, infelizmente, acredito que contra a vontade de Deus, os mais velhos, eles são deixados de lado pela nossa sociedade, são considerados inúteis, né? O que, com certeza, não é o padrão de Deus, né? E algo que as culturas orientais preservaram. Apesar disso, apesar da nossa cultura ocidental não ter preservado tanto essa questão do respeito aos mais velhos, todos nós temos um senso comum, né, no nosso coração de que é algo correto que a gente respeite os mais velhos. Os nossos pais estão dentro desse grupo, né, dos mais velhos. Então, é algo correto, é algo devido, é algo justo que a gente respeite e que a gente obedeça aos nossos pais. John Stott chama isso de justiça natural. A justiça natural seria aquela noção do certo e do errado, né? É a lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Isso independe se a pessoa é cristã ou não, é algo que está impresso, né, nos corações humanos, daquela noção daquilo que é certo e que é errado. A gente vê aberrações, né, ainda, mas essa justiça natural, ela está lá, impressa no nosso coração. E vejam que no texto, né, ele traz filhos, obedeçam, né? Primeiro, não é opcional, é um mandamento, né? Obedeçam. E não é condicional. Não é obedeçam se. Não é obedeçam seus pais se você tiver vontade. Não é obedeçam seus pais se eles estiverem pedindo aquilo que você quer fazer. É simplesmente obedeçam. E aí o nosso livrinho aqui da Escola Dominical, ele traz, dos professores, né, que a gente segue para fazer as aulas, ele traz dicas bem práticas de como a gente pode praticar essa obediência. E isso eu achei muito legal porque é válido não só para quem tem para quem está debaixo do jugo dos pais, mas é válido também para aquelas pessoas que já estabeleceram novas famílias, que já saíram da casa dos pais, tá? Então, acho que vale para todo mundo que tem pais vivos, pelo menos, né? Então, ele traz essas sugestões baseadas no livro, que fala da ética dos 10 mandamentos, e ele dá algumas aplicações práticas de como a gente pode praticar essa obediência nos nossos dias de hoje, né? Lembrando que Paulo está falando para os Efésios, mas a gente tem uma aplicabilidade para essa vida hoje. Então, a gente pode, em primeiro lugar, reverenciá-los, né? Meu celular está aqui, deixa eu ver se eu consigo. Se a gente colocar a palavra reverência aqui,
no dicionário, no Google, no grande oráculo aqui, ele traz a definição da palavra reverência, é o seguinte: respeito profundo por alguém ou algo em função das suas virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Então, reverenciar é respeitar profundamente. Então, uma maneira da gente obedecer aos nossos pais é respeitá-los profundamente. A gente pode ajudá-los financeiramente quando é necessário e até fazer sacrifícios. Porque eles fizeram isso por nós. A maior parte deles, pelo menos, fizeram isso por nós, com certeza. E por que não nós, quando necessário, né, ajudarmos financeiramente os nossos pais e, às vezes, até fazer alguns sacrifícios por eles, né? Submeter-nos aos seus desígnios, quando a vontade divina é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado. Então, aqui mesmo, quando você estabeleceu sua nova família, desde que a autoridade de Deus, né, não seja desafiada, né, porque Deus é a autoridade máxima sobre a nossa vida, e desde que a nossa nova família não seja prejudicada, nós podemos continuar obedecendo e respeitando e fazendo a vontade dos nossos pais. Então, você casou, saiu da casa dos seus pais, não é desculpa para fingir que eles não existem mais. Eles nunca vão deixar de ser seus pais. E a gente vai continuar sendo filho. E é nosso dever que a gente continue respeitando e que a gente continue obedecendo, tá? Ser misericordioso para com eles e tratá-los bem em qualquer circunstância. Tem um pouco de relação com aquilo que o pastor falou hoje também, né? Se a gente precisa ser misericordioso, né, com os nossos irmãos, que dirá com os nossos pais. Ele deu até o exemplo dos filhos, quando eu estava assistindo aqui, né? Será que você ama o seu filho só quando ele te obedece? É mais difícil amar um filho que desafia, né? E aí a gente pode, nessa aula aqui, inverter, né? Será que a gente ama os nossos pais só quando eles são legais com a gente? Ou a gente também tem que ser misericordioso e amá-los quando eles pedem uma coisa de nós que nós não queremos e parece injusto aos nossos olhos no momento, né? E, por fim, jamais abandoná-los. Então, são algumas sugestões de como a gente pode praticar essa obediência aí nos dias de hoje. E aí eu já vou deixar aqui uma reflexão, né? E vou abrir se os irmãos quiserem falar alguma coisa. Será que a gente tem agido dessa maneira com os nossos pais, né? Será que a gente tem respeitado profundamente? Será que a gente está sensível para saber se eles estão com alguma necessidade? Seja financeira, seja emocional, né? Será que a gente tem tido essa sensibilidade? E será que a gente está disponível para ajudar? Será que a gente tem doado nosso tempo, às vezes o nosso dinheiro, né? Para ajudar e para retribuir e para seguir o padrão que Deus pede de nós como filhos, né? Não é para responder, mas é só para a gente refletir aí no nosso coração. E aí eu queria saber dos irmãos, se os irmãos querem fazer algum comentário. Jacira, depois a Elisa. Ou alguma pergunta para o pastor Samuel responder? Então, Natália, na realidade, né? Eu queria só complementar quando você falou que Jesus, né, foi um filho obediente, no momento da cruz, pouco antes da crucificação. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Né? Eles sempre, né, o tempo todo, até quando for tudo consumado, ele respeitando, né? Sendo, acima de tudo, um filho obediente. A Deus, né? Ao Pai Celestial, né? Obrigada, Jacira. Acho que a Elisa queria falar também. Eu tenho observado, eu e o Flávio, né? A gente tem observado muito que a gente
vê em filmes e séries que tem sido colocado em todos os filmes e séries, todos, sem exceção, de que o filho que está sob a proteção do pai, ele tem que sair dali desesperadoramente, porque aquilo não é bom para ele. Então, quando ele entra na faculdade, ele dá graças a Deus que ele não está mais sob a proteção do pai dele, que ele vai ter a vida dele, ele vai fazer o que ele quer, né? E parece que quando ele tem que se reunir novamente com a família, no Natal, ação de graças, qualquer que seja o motivo, é um tormento ter que ver a família, né? Ver os pais. Essa questão de autoridade dos pais, né? É ruim, né? Isso tem sido pregado para nós, todos os momentos. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso vai minando o que a gente aprende na palavra de Deus, né? Acho que é isso. Queria falar também que, complementando o que a Jacira falou e o que você trouxe, que é interessante quando a gente vê Jesus, ele sendo Deus, foi obediente até a morte, morte de cruz, ao Pai Celestial, e ele foi obediente aos pais terrenos dele. Ele sendo Deus, ele podia ser alguém que fala assim, eu sou Deus, né? Eu não tenho que me submeter aos meus pais terrenos. Não, o Senhor, ele se submeteu sim aos pais dele, e ele nos dá esse exemplo grandioso de que mesmo ele sendo tudo que ele é, ele foi submisso ao Pai, como Pai Celestial, e aos pais terrenos dele. Eu acho que isso daí traz uma riqueza tão grande e um ensino tão precioso para nós. Sem dúvida. Mais alguém? Eu acho incrível também pensar que quando Jesus estava na cruz, ele entrega Maria aos cuidados de João. Eu acho isso uma coisa tão importante, né? Porque ele se preocupava com Maria. Então, como você falou, que a gente tem que se importar com o que está acontecendo com os nossos pais. Eles não podem ficar desamparados, né? Eles têm que saber que eles pertencem, né? E que eles não estão sozinhos. A família hoje toda está querendo. É o seguinte, eu acho que tem uma idade, quando entra na adolescência, que os filhos estão como que se emancipando, procurando a identidade deles, e eles começam a desafiar a autoridade dos pais. Então, tem algum tempo ali, tem alguns que são mais passivos, tem outros que são muito agressivos nisso. E aí eu acho que é um momento na vida do filho que é muito desafiadora, e desafiadora eu digo para os pais. Talvez isso que eu estou falando seja da aula da Silvia, não da tua, mas assim, existe um momento em que todos nós que já somos filhos, a gente quer fazer valer a nossa opinião. E eu acho que esse texto que nós estamos lendo da obediência, da submissão, se torna um grande desafio para nós. E aí eu acho que, inclusive, a fé, nesse momento, ela é posta em xeque também. Eu tenho que decidir se eu vou seguir a Deus por causa dos meus pais ou se é com minha própria decisão. Então, nesse momento, saindo para a adolescência e antes de chegar, quando a gente entra na juventude, a gente já está mais ou menos com os padrões mais ou menos formados, né? Então, é um momento que existe muita sabedoria, reflexão, amizade, talvez você tenha mais coisa disso, mais exemplos disso do que eu. Existe muito uma necessidade muito grande de afinidade, quando não se quer afinidade. Eu acho que é um momento na vida mais preocupante na formação de cada jovem. Sem dúvida. Mais desafiador para os pais e para os jovens também. Porque se nós somos criados na igreja, acreditamos na igreja, em Jesus e tudo mais, e aí a gente começa por querer afirmar a nossa identidade, desrespeitar os nossos pais, quer dizer, a gente está indo para um caminho errado, né?
desviando da fé ensinada, né? Eu acho que, para mim, na minha vivência, o que fez toda a diferença em relação a isso é a igreja, né? É o convívio, né, com os amigos da igreja que tinham os mesmos princípios, os princípios bíblicos, que faz toda a diferença. É verdade. Eu endosso o que você diz. Eu acho que as amizades podem pôr tudo a perder ou tudo a ganhar. Perfeito. Ainda mais nessa época que a gente é tão influenciável. Né? Então, se eu estou me distanciando dos pais, mas estou andando com gente que não pactua da nossa fé, da nossa crença, é um grande risco de também se desviar da fé. Sem dúvida, sem dúvida. A Geni. Aqui a experiência da gente é bem diferente, porque meu marido não teve assim uma família, né, onde ele pudesse se espelhar. Quem era a família que ele se espelhou? A igreja, os irmãos. Tanto que ele teve um tempo que morou com irmãos da igreja, que ele não teve essa família. Tanto que quando eu vim para a igreja, eu era rebelde. Foi difícil também. Os meninos todos pequenos, e eu, chega da escola dominical tarde. Eu não vou mais na escola dominical, não. Mas os ensinos que a gente foi tendo, e o amor pelo Senhor, é claro, né, com certeza. Então, a gente foi indo no caminho, levando, tanto que a gente lutava muito. O que você falou que quando a gente é mãe, a gente vai ver, né? Eu falava muito, o Jé foi, aí ele foi o que deu um pouquinho mais de trabalho, e eu falava, eu quero ver meus netos adolescentes. Eu quero ver como é que você vai ensinar seus filhos adolescentes. Que ele foi rebeldinho, né? Mas Deus é tão maravilhoso, e Deus transformou tanto a vida do meu filho, que ele é um servo de Deus, e nós só temos que louvar Deus, sabe? Pela igreja, porque quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém. O Nilson é uma bênção, nunca me deu trabalho, é um filho maravilhoso, o Jéter também. Todos. Querem que eu fale mais? Eu falo. Eu só louvo a Deus pelos meus filhos, meus netos estão todos, os irmãos vêm e às vezes elogiam, mas não é elogio, não, é o Senhor quem faz isso. Claro que a gente tem que ser fiel ao nosso Deus em todos os momentos da nossa vida, e a gente bate muito nessa tecla, né? O Senhor em primeiro lugar. Pode levantar da cama, vamos para a escola dominical e tirar a coberta e vamos, não tem isso. Hoje eu não vou, não, hoje eu não quero, hoje está frio. A gente sempre foi muito, muito duro nessa parte. Por isso que eu acho que Deus abençoou e estão todos aí no caminho do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Amém. Irmãos. Mais alguém? Alba. Filhos, fiquem tranquilos, vou falar de mim como filha. Existem algumas mudanças de geração a geração, né? A maneira como meus pais foram criados foi diferente com a maneira como eu criei meus filhos, embora algumas coisas permaneçam iguais, né? Mas havia assim, uma distância maior, né? Imagina, não chamar meu pai de senhor era motivo para uma surra. Era desrespeito. Então, mesmo eu sei que eles sempre quiseram acertar, meus pais eram fiéis à palavra de Deus, eles amavam Jesus e nos ensinaram isso. Então, eles sempre quiseram o melhor para nós, mas eles não eram perfeitos. Então, teve uma época da minha vida, e é a época que eu estava no seminário, em que eu tive que perdoar meus pais. Eu tive que entender que eles não podiam dar aquilo que eles não receberam, né? Mesmo que eu por mais direito que eu tivesse, eles deram o melhor que eles tinham. Então, foi uma experiência quase que tão forte como a da minha conversão, né? Porque isso me livrou de muita mágoa, muita coisa que o inimigo fica acusando e apontando na vida da gente. Então, às vezes, a gente precisa de ter esse momento de perdoar os nossos pais. Sem dúvida.
Desculpa, mas eu estou igual a Geni. Que é melhor escola do que essas, né? A experiência, né, de cada um, e nós como mais novos, né, ouvimos essas experiências, a gente aprende muito mais do que quem está aqui falando, né, gente? Irmãos, eu deixaria vocês até amanhã falando, mas eu preciso dar uma corrida aqui para a gente terminar no horário, tá bom? E a gente eu vou abordar uma questão aqui também que tem tudo a ver com isso que a Alba falou, que não é a minha vivência, mas eu vou dar um exemplo de uma vivência que esteve perto de mim e eu não tenho noção nenhuma, né, em relação a isso que você sente, mas que eu vim de uma realidade extremamente privilegiada, eu vim de um lar extremamente estruturado, eu vim de um lar em que a maneira com que meus pais me criaram, se eu conseguir reproduzir isso com a minha filha, com os meus filhos, eu estou feliz. Mas a gente tem essa questão, né, de lares que não foram assim, né? E a gente já vai falar disso já. E aí o texto, então, continua, né, irmãos? A gente viu, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí o versículo 2 segue, honra teu pai e a tua mãe. Aqui ele faz referência ao texto de Êxodo 20:12, lá nos 10 mandamentos, né? Aliás, vamos lá, rapidinho, porque acho que esse texto aqui é importante a gente... Opa! Êxodo 20:12. Eu vou ler para a gente ir mais rápido, tá? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E ele praticamente reproduz, né, esse versículo aqui em Efésios, né, dizendo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui eu já estou em Efésios, tá bom? Então, a gente vê que além de obedecer, a gente tem que honrar, nós devemos honrar. A palavra honrar no hebraico, ela significa dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar. E aqui ele fala que a gente tem que obedecer e nós temos que honrar. Ele usa as duas palavras, porque obedecer e honrar são coisas diferentes. Obedecer tem relação com cumprir normas. Você seguir regra, você agir de acordo com as instruções recebidas. Isso é obediência. Agora, honrar tem relação com respeito, tem relação com amor. Pode existir obediência sem honra? Pode. A gente pode cumprir regras simplesmente, né, de saco cheio, reclamando, né? Ah, tá bom, vai, vou fazer. Então, pode existir obediência sem honra. Mas não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente obedeça, mas que a gente também honra, que a gente também honre, né? Que a gente faça isso com respeito e com amor. Da mesma maneira que pode existir honra sem obediência também. E aqui eu vou entrar na questão da exceção, tá bom, gente? Porque existem exceções em que a gente pode desobedecer os nossos pais. Pasmem. Mas a gente precisa permanecer honrando. Calma, adolescentes não fiquem felizes aí. Demais, tá bom? Porque isso só pode acontecer em casos, em geral, né, de pais não cristãos, tá? E pais que pedem de nós coisas que estão indo contra a autoridade de Deus na nossa vida. Se aquilo que o nosso pai está pedindo de nós desafia a autoridade de Deus sobre a nossa vida, porque Deus é a autoridade máxima, aí, nesse caso, somente nesse caso, a gente pode desobedecer para não desobedecer a Deus, tá bom? Para não desobedecer a Deus. Mas a gente tem que permanecer honrando. O amor e o respeito precisam continuar, apesar daquela desobediência pontual, naquele ponto específico, para não desobedecer a Deus. Eu acho que a gente tem um paralelo bíblico com isso que eu vou fazer, não trata em relação a pai e filho,
mas trata em relação à obediência de autoridade, que é a história de Daniel. A partir do momento que aquilo que o rei pediu fazia com se Daniel obedecesse ao rei, né, ele iria desobedecer a Deus, ele se viu no direito de desobedecer à autoridade do rei, apesar de saber que é da vontade de Deus que a gente obedeça às autoridades, né? Porém, Deus é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que ele teria que desobedecer a Deus para obedecer ao rei, ele obedeceu a Deus e não ao rei, né? E não é relação de pai e filho, mas a gente pode fazer esse paralelo, né? Se aquilo que o nosso pai, que não é cristão, né, geralmente está pedindo de nós algo que vá contra a autoridade divina, nesse caso a gente precisa continuar honrando, precisa continuar respeitando, mas aí existe essa exceção, tá bom? E a gente tem aqui a questão também dessa honra, né? Honrar, eu falei para vocês que obedecer não é condicional, né? Não é obedeça ser, e a honra também não é condicional. Honre seus pais se eles forem justos com você, né? Honre seus pais se eles te honrarem também. Honre os seus pais se eles forem bons com você. E aqui que é a questão da vivência que eu não tenho, porque meus pais foram bons comigo, né? Eu não tenho essa questão de honrar mesmo se meus pais forem ruins, né? Na situação de pais tiranos, como traz, né, o nosso livrinho da escola dominical. Mas eu pedi para minha mãe para eu compartilhar um pouquinho da história dela com os irmãos, porque ela tem uma vivência em relação a isso. A minha mãe, ela foi rejeitada pela minha avó, pela mãe dela. A minha avó ficou grávida fora do casamento. A minha avó escondeu a barriga da gravidez da minha mãe, quase a gravidez inteira, então ela usava cinta para apertar a barriga, então ela tem todo um histórico de rejeição. E aí, depois que a minha mãe nasceu, a minha mãe teve mais 2 filhas, né? E ela abandonou as 3. Então, a minha mãe foi rejeitada, foi esmagada, coitada, dentro da barriga, foi abandonada pela mãe dela, ela foi abandonada e foi separada das irmãs. Então, cada uma foi criada com uma parente, tem todo esse histórico de rejeição e de abandono. Mas olha só, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque a questão da honra permaneceu na minha mãe, apesar de ter sido abandonada, apesar de ter sido rejeitada, de não ter tido mãe, né? A mãe dela foi a avó dela, de não ter sido criada pela mãe. É lógico que houve um processo, houve todo um processo de perdão e de reconciliação, mas a minha mãe permaneceu honrando, respeitando e amando a mãe dela, apesar de tudo isso, tanto que eu nem saberia o que tinha acontecido se a minha mãe não tivesse me contado. De tão boa que é a relação hoje que eu tenho com a minha avó, que é a mãe biológica dela, que ela tem com a mãe dela hoje. Então, é um exemplo que a gente pode ter de uma vivência que eu não tive, mas que ela teve, de como que é o padrão que Deus espera de nós. Ele espera que a gente honre mesmo quando parece injusto. Parece injusto, né? Ela honrar uma mãe que abandonou, que escondeu, que separou ela das irmãs, que gerou um sofrimento tão grande para ela, né? Mas ela permaneceu honrando e amando a mãe dela. E esse é o padrão que Deus espera de nós. Esse é o maior desafio, né? Amar quem nos ama é muito fácil, né? Amar os amigos, né? É muito fácil. Difícil é amar quem pisa na bola, quem faz coisas injustas com a gente, né? Estou terminando já, irmãos, tá bom? O livro de Provérbios, ele traz vários comentários sobre a honra e a obediência aos pais, e depois eu posso deixar para os irmãos lerem em casa, não vai dar tempo da gente ler tudo, tá? Mas ele fala a respeito de honra e desonra, obediência e desobediência em vários textos. E aí o texto termina falando, né? Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra, que é a parte da promessa, né? A gente já sabe aquilo que a gente deve fazer, o porquê nós devemos fazer e a consequência disso, né? E essa questão da promessa, ela tem 3 possíveis interpretações. Existe uma interpretação histórica,
uma interpretação literal e uma interpretação espiritual. A interpretação histórica, ela se baseia em exemplos de filhos que foram abençoados por serem obedientes. A gente tem exemplos bíblicos, né? Por exemplo, Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles foram os únicos a entrarem na Terra Prometida, né? Foram os únicos a entrar em Canaã. Por quê? Porque eles permaneceram obedientes aos princípios espirituais dos seus pais. Eles permaneceram obedientes a Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido, a promessa que Deus tinha feito para o seu povo e para os seus pais. E por isso, todo o resto se rebelou, né? O resto foi contra a autoridade de Deus, contra os princípios espirituais dos pais, mas Josué e Caleb permaneceram e foram os únicos a serem abençoados, a terem vida longa, né? E a prosperarem por isso. A gente tem também a interpretação literal, que entende que os dias eles vão ser prolongados de maneira física, literalmente falando, né? Que é um pensamento que é muito encontrado também no livro de Provérbios. E essa verdade a gente pode ver ainda hoje, partindo do pressuposto de que, se a gente obedece aos nossos pais nos bons conselhos que eles dão para a gente, em relação ao tipo de pessoa que a gente convive, em relação a não fazer uso de drogas, não abusar do álcool, a usar máscara em tempos de Covid, a olhar para os dois lados quando a gente atravessa a rua, não é? Se a gente obedece a esses bons conselhos, a tendência é que a gente viva mais e melhor, não é verdade? Porque a gente está se expondo menos ao risco. É lógico que isso não quer dizer que filhos que morrem cedo, que eles foram desobedientes aos pais, tá bom? Mas a gente pode fazer essa questão de que a tendência é que a gente viva mais e melhor se nós seguimos os bons conselhos dos nossos pais, né? E a interpretação espiritual, ela interpreta o texto no fato de que ter dias prolongados é estar em comunhão com o Senhor e de que esse prolongamento de vida que o texto traz é a vida eterna com Deus, né? A comunhão com Deus mesmo após a morte. Essas são as interpretações que o livro traz. Os pastores aqui presentes podem esclarecer mais dúvidas, se tiverem muito mais do que eu, tá, em relação a isso, mas para mim faz sentido, as três fazem sentido e podem coexistir e podem ser verdade aí nos dias de hoje também, tá? Para finalizar aqui, gente, voltando naqueles primeiros objetivos que a gente tinha em relação a essa aula, já que a gente já relembrou, né, o padrão de Deus para os filhos e aquilo que Ele espera de nós, a ideia agora é, quando a gente for embora para casa, né, a gente se autoavaliar, né? As nossas atitudes como filhos, né, elas estão dentro desse padrão? Você consegue reconhecer onde você precisa melhorar? E a ideia, a meta é a gente se tornar um filho melhor, de acordo com os padrões de Deus. E eu vou terminar relendo Efésios 4, de 22 a 24, que diz assim, Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes. Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, o desejo do meu coração, né, é que a cada dia eu permaneça lutando para que eu busque a santidade. Porque nós, irmãos, fomos criados para sermos semelhantes a Deus. E que essa seja a nossa luta diária. Bom, irmãos, era isso que eu tinha para dividir com os irmãos, aquilo que eu fui meditando ao longo desses meses. E eu não sei se eu posso abrir mais para comentário, porque a gente já passou do tempo, mas eu vou finalizar por aqui. E aí, obrigado por cada irmão que compartilhou. Sem dúvida, eu acho que eu saio aqui aprendendo muito mais. Obrigada. Vamos orar para finalizar? Flávio, você ora para a gente?
Pai querido, muito obrigado, Pai, por tantas verdades, Pai, que nós ouvimos aqui, Senhor, por como nós aprendemos a Tua boa, santa e agradável palavra, que possamos viver isso, Pai, meditarmos também nessa palavra, Pai, para cuidar, honrar, obedecer, Pai, os nossos pais aqui terrenos, assim como nós obedecemos ao Senhor, Pai, o Pai nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida da Tua serva, Pai, que trouxe aqui essa palavra para nós. Que o Senhor continue, Pai, sempre abençoando a nossa igreja, Pai. Derramando, Pai, as suas palavras, Pai, por meio dos teus filhos que aqui são usados como servos. Nós somos tão gratos por isso, Pai. Muito obrigado e é no nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos em tudo, meu Deus. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos. Obrigada. Desculpa o atraso.